Olá pessoal, tudo bom com vocês? Há muito tempo não apareço por aqui, né? E hoje eu decidi gravar esse vídeo sobre algo que tem falado, assim, Deus tem ministrado muito no meu coração e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, né? Então, você já leu o tema aí, né? Que eu já coloquei. Me arrependi de ter filhos, mas não é bem assim, né? Eu vou explicar. Eu tenho 3 filhos, né? Pra quem já tá aqui há mais tempo, já sabe que eu tenho 3 filhos, né? O meu mais velho tem 24 anos, ele fez esse ano. O do meio fez 20 e eu tenho uma filha de 10. Quando eu tive meus 2 meninos, era muito exaustivo, porque eram poucas diferenças de idade um do outro. Um entrou na escola, o outro ainda não, né? Então eu levava um pra escola, o outro ficava em casa. Na hora de buscar, muitas vezes estava dormindo, eu não tinha com quem deixar. Eu não tinha, assim, ninguém que pegasse o mais velho na escola. Eu morava longe, né, do outro lado da cidade. Então não tinha meu pai, não tinha minha mãe, não tinha ninguém perto, assim, próximo a mim, que eu pudesse contar, né? Tinha, mas eu não podia contar. E quem eu podia contar não morava perto de mim. Todo mundo tem a sua ocupação, né? E aí, muitas vezes eu ia com o do meio chorando pela rua. Já aconteceu dias de eu deixar ele dormindo e trancava e ia correndo, porque era na outra rua. Eu voltava, ele tava em gritos, parecia coisa que ele adivinhava que eu não estava mais em casa, né? Que eu não estava ali. E assim, era muito cansativo mesmo, eu emagreci muito mesmo, eu fiquei pele, osso e cabelo, que na época eu tinha muito cabelo, quando eu era cacheado. E teve um dia que eu na calçada eu coloquei o pequenininho na cadeirinha e o outro botei, né, na garupa. E assim, simplesmente eu apaguei, eu não enxergava nada e eu caí assim com eles na calçada, virei. E não machucou eles nem nada, mas assim, eu falei, meu Deus, como que eu caí? Só que depois eu fui entender que era cansaço. Eu dormia pouco, eu não descansava, né? Porque a gente tem o sono à noite pra descansar. Eu dormia pouco, eu tinha que acordar, amamentar. O do meio, ele mamou até grandinho. E nessa fase, ele mamava de madrugada, muitas vezes. E menino, né? A gente sabe que tem muita fome, né? Mama mais. E aí eu ficava desesperada. E nessa época eu não podia, assim, eu não trabalhava, né, fora de casa. E eu comecei a fazer salgadinho pra fora. Então eu acordava bem cedo, tipo assim, 5h30, 6 horas eu acordava. Já começava a fazer recheios, preparar a massa. E pra quando chegasse depois do almoço, que eu botasse o mais velho pra escola, eu ia enrolar os salgados. Às vezes não dava, eu não dava conta. Eu esperava todos os 2 dormirem, depois que eu dava janta, eu tava pra dormir. E aí eu ia enrolar os salgados, ficava às vezes até 1 hora da manhã, 2 horas, pra acordar novamente no outro dia, 5h30, 6 horas. E fora as mamadas durante a noite que eu acordava, que ele chorava querendo mamar. Isso aí eu fui, né? Eles foram crescendo, a gente mudou pra aqui, pra essa cidade que eu moro. E aí eu continuei nesse ritmo. Levava pra escola, levava pra natação, levava pra futebol. E eu trabalhava, aí voltei, né, a trabalhar com cabelo. E eu comecei a atender o cliente, assim, eu me organizava nos horários. Eu procurava fazer sempre o horário que eles estavam na escola, né, que era à tarde. Aí de manhã eu tinha que lavar roupa, eu tinha que botava roupa pra lavar, levava eles no futebol, acabava o futebol, ia pra natação, e aquela coisa toda, aquela correria. E eu tinha que arrumar casa, eu me preocupava muito nos afazeres. E quando eu ia deitar, muitas vezes eu sentia assim, que meu corpo não tava ali, de tão cansada que eu tava, tão cansada. E precisava dever de casa, arrumava as coisas, mochila, via tudo, eu tinha muita preocupação, assim, deles levarem coisa de escola pra casa, assim, coisa de mãe, né? Essa preocupação que só a mãe tem.
Pai não liga se filho fez dever de casa, né? Na maioria, tô falando no meu caso. Pai não liga se filho fez dever de casa, se tem trabalho pra fazer, se tem que comprar material pra fazer trabalho, que tá fazendo um esporte, tá fazendo uma atividade física e tá... tudo aí é a mãe. Então é muita sobrecarga a mãe. E nesse período, eu cobrava muito deles, porque um brincava com o outro e eu não brincava com eles. Eu não tinha tempo pra brincar com meus filhos. E assim, eu era muito irritada, eu brigava muito, gritava demais da conta com eles, porque eu estava sobrecarregada e aí eu descontava assim, nos gritos, né, nas coisas. E eu me arrependo muito disso, de não ter tido tempo de ser mãe, que brinca, aquela mãe que dá atenção. Porque muitas vezes a gente quer ser mãe, a gente quer ser dona de casa, a gente quer ser profissional. E não, nós somos chamadas para ser dona de casa, cuidar das nossas coisas, cuidar dos nossos filhos, ser mãe em tempo integral. Não que não possa trabalhar. Não é isso que eu tô dizendo. Se puder, é muito bom. Mas o principal é essa ligação que a gente tem que ter com os filhos. E meu marido também trabalhava muito, ele também não tinha tempo, ele saía de manhã muito cedo. Isso chegava já anoitecendo, nesse período, nessa época. Às vezes ele pegava serviço extra no final de semana, porque a gente estava com obra, a gente precisava de dinheiro. E aí, teve uma vez que ele estava de férias e eu consegui um salão, né? Fora sexta e sábado, para trabalhar. E o meu filho mais velho deu febre, ele ficou doente na segunda semana que eu estava indo. E aí eu tive que parar, tive que sair, porque ele estava sentindo a minha falta. Mesmo nessa correria, nessa coisa toda, ele sentiu a minha falta. E eu tive que parar pra ficar em casa, né? E aí eu fui entender, falei, meu Deus, os filhos, eles precisam mais da atenção, de brincar, de conversar, do que talvez ter uma casa hiper mega organizada. E muitas vezes a gente se preocupa assim, não, eu tenho que organizar isso, eu tenho que passar roupa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, guardar os brinquedos. Meu Deus, como eu errei nessa fase, desse período. E agora que eu tenho a minha filha, né, que eu levei 10 anos para ter, né, ela, eu tenho mais maturidade nesse assunto. E eu mudei o jeito de pensar, o jeito de agir, e a minha prioridade é ela. Ontem eu anteontem, eu recebi uma ligação da escola que ela tava com dor de cabeça, né, tava com dor no rosto, acredito que foi sinusite. E eu tive que buscá-la, né, era 10 horas da manhã, ela saiu 11h30, mas eu fui buscar 10 horas. E eu voltando de lá, eu já vi que ela veio tristinha, aquela coisa toda, né, que ela é muito meiguinha. E aí eu trouxe ela pra casa, dei remédio, troquei a roupa e botei ela pra dormir, né, deitar, foi no meu quarto, na minha cama. E ali eu fiquei do lado dela até ela pegar do sono, que o remédio dá sono. E aí ela dormiu até a hora do almoço. Ela acordou, nós almoçamos juntas, nós conversamos, depois nós assistimos um filme juntas. Aí, porque durante o momento que ela chegou, ela comeu um pãozinho de queijo, né, depois que tomou o remédio, que eu dei pra ela, e o dente que tava mole acabou saindo. Aí sangrou, aquela coisa toda, e eu ali dei atenção a ela e tal, e colocando água gelada. E aí, quando ela acordou, almoçou, e fomos ver um filme, e aí nós fomos conversando, ela contando como foi a escola, sobre o trabalho, e me explicando ali tudo, e eu dando atenção pra ela ouvir. Às vezes é cansativo? Mas a gente precisa ouvir. A gente precisa dar atenção. Criança precisa de atenção. Criança tem sentimentos, criança repara as coisas, percebe quando você não tá bem, quando você tá ali, né, naquela coisa toda. A criança sente falta. A criança tem a necessidade, né? E aí, eu fiquei com ela ali assistindo um filme e tal, larguei tudo que eu tinha que fazer, não fiz nada pra dar atenção a ela, ficar ali junto dela. E depois, quando chegou a noite,
Ela tomou banho, né? Ajudei ela a tomar banho e tal. E ela ainda com muita dor de cabeça, aquele peso, né? A sinusite deixa a cabeça pesada. E aí ela jantou e foi dormir. Eu fui ler a Bíblia com ela. Nós fomos orar, que nós fazemos isso todas as noites. Nós oramos juntas antes de dormir. Isso que os meninos também eu fazia. Sempre foi eu que fiz essa parte espiritual. Conversava, né? Ali, orava com eles. E explicava a importância de orar antes de dormir. E aí, nesse dia, né, que foi anteontem, eu dei, né, atenção a ela, lemos a Bíblia antes de dormir, e nós oramos, né, ali ela adormeceu. E quando chegou de manhã, né, ontem, ela não foi pra escola, que ainda não estava muito bem, tinha que se recuperar mais, e aqui tá muito frio. E aí, ela me agradeceu, minha mãe, obrigada por cuidar de mim. Então isso aí é um retorno, assim, maravilhoso, né? Eu falei até pro meu marido ontem que eu quero gastar o meu tempo, não é perder tempo, é gastar o meu tempo, né? Dando atenção para ela, para quando chegar na minha velhice, ela tem esse desejo também de gastar o tempo dela, me ouvir com paciência, né? E ali, se eu precisar, né? Espero não precisar, né? Mas isso é retorno, né? Então, quando eu falo, me arrependi de ter filho, dessa maneira, de não ter tempo, de não criar tempo, não criar estratégia para brincar com meus filhos, era muito raro acontecer, porque quando eu tinha um tempinho, eu queria organizar minhas coisas, eu queria estar fazendo o meu planejamento, me preocupava muito com, tem que almoçar, tem que jantar hoje no horário certo, tem que almoçar, meio-dia tem que almoçar, jantar, 6h30 tem que jantar, 9 horas tem que estar na cama. Isso é muito bom, isso né, certo para uma criança, mas assim, eu me arrependo muito de não ter feito um outro tipo de ambiente na minha casa. Eu me culpo muitas vezes, eu me entristeço. Às vezes eu vejo mães que trabalham 8, 10 horas por dia e deixam os filhos lá na escola, né? Tudo também é necessidade também, né? Deixa o filho na escola e depois outra pessoa pega, estranho, pega a criança, leva pra casa. Aqui mesmo tem muitas pessoas que cuidam de criança, né? Tipo uma creche assim em casa. E ele fica até tarde, até a mãe vir pegar à noite. Eu fico imaginando, eu não queria ser essa criança. É tão bom, né? Nós como adultos gostávamos de ficar na nossa casa, brincar em casa com as nossas coisas. Imagina, a criança também tem esse desejo. E eu fico com muita pena dessas crianças. Eu sempre procurei trabalhar em algo que eu pudesse estar junto deles. Até hoje, né? Procurei sempre estar junto ali, né? Trabalhar em casa, trabalhar no salão, já trabalhei fora em escola, mas em horário que eles estavam na escola. Eu trabalhei em escola que minha filha já estudou nessa escola, então eu levava ela comigo, trazia ela comigo, né? Isso foi um período muito bom mesmo. Então é isso que eu quero deixar, né? Colocar isso pra fora. Cria um tempo de qualidade com seus filhos, cria um ambiente favorável para os seus filhos, né? Quando eu trabalhei na escola, eu falei com a minha coordenadora que eu ia sair, né? Pedir demissão. E ela falou, mas você não pode sair assim, pensa nos seus filhos, pensa na sua filha. E eu falei pra ela, estou pensando nela mesmo. Eu não sou provedora do meu lar, meu marido que é. Então a gente, né, não tem que discutir isso, pensar no dinheiro, no retorno. Não, existe fase na nossa vida que às vezes a gente precisa, né? Então, pessoal, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? É só algo assim no meu coração, algo que eu penso. E fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. E nunca se esqueça que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tchau, gente.